Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem começamos uma primeira meditação sobre algo que fala sobre medo ou temor, e hoje nós vamos falar uma palavra maravilhosa a você, povo amado de Deus, para que a gente possa não apenas alimentar nossa alma, curar o nosso corpo, porque tantas lutas e às vezes nós precisamos de cura através da palavra de Deus que traz cura ao nosso corpo, tirando medos, ansiedades e tudo mais, mas também para nos fazer crescer mais e mais, ter mais relacionamento com este Deus maravilhoso, ter um conhecimento mais profundo de quem é o Deus que nós servimos. Então hoje, nosso maná, nós vamos estar continuando a falar sobre o medo, sobre o temor, e aí a pergunta que vem, eu amo a Deus ou eu tenho medo de Deus? Isso é uma coisa que você que vai ter que responder para Deus. Eu amo ou eu tenho medo? Quando eu aceitei a Jesus, eu realmente tinha muito medo de Deus. Eu sabia que ele era aquele velhinho que tinha um caderninho na mão e ele estava ali escrevendo todas as coisas erradas, e aquilo me assustava profundamente, né? Eu não queria nem chegar perto desse Deus que me traria um castigo eterno, que me colocaria eternamente. Mas e quando eu fui surpreendida por esse amor de Deus? Então, quando eu penso em Deus me observando, em alguns momentos da minha vida, estou falando agora já como cristã e tudo mais, eu fico grata a Deus de uma maneira tão linda, saber que Ele tem os olhos dele voltados para mim, que Ele me vê, que Ele me segue, sabe o que eu penso, sabe o que eu falo, sabe o que eu faço. Isso é muito gostoso de pensar. E isso gera em mim uma gratidão muito grande, porque eu nunca estarei só, eu nunca estou só. E eu sei que também não estava só, mesmo antes, quando eu não conhecia Deus, porque Ele tem esse poder, essa onisciência, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Então era muito gostoso. Agora eu penso, é muito gostoso saber que Ele está comigo o tempo todo. E antigamente, antes de eu conhecê-lo dessa maneira, a maneira como eu pensava era um Deus muito, muito, muito bravo. E é sobre isso que eu estou querendo meditar com você nessa semana. E eu peguei uma passagem onde Jesus chega para Pedro e você sabe, ele já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, e o fato dele ter passado por tudo isso, sabendo que Pedro iria negá-lo, já tinha negado, porque agora já tinha acontecido morte e ressurreição. Jesus chega para Pedro e faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? Mas ele não fez essa pergunta simplesmente uma vez, ele fez 3 vezes. E aí tem uma série de ensinamentos, né? Você pode falar, nossa, Pedro negou 3, agora ele está fazendo Pedro reafirmar 3 vezes. Se você vai para o original, então, no começo ele começa perguntando, Pedro, você me ama? Você me ágape? E Pedro responde, eu te filéu. Filéu é um amor de irmão, né? Mas o ágape é um amor condicional. Jesus faz essa pergunta para Pedro 3 vezes, mas na última vez Jesus abaixa o questionamento e fala, Pedro, você me filéu? E Pedro responde, tu sabe todas as coisas. Então, é o próprio Deus, sabendo como nós amamos, Ele mesmo diminui aquele amor ágape que às vezes a gente nem tem e nem entende, e Ele caminha com Pedro, mas o que Ele fala para Pedro é o meu foco. Depois de negar, depois de Pedro 3 vezes falar que eu amava, então ele pega e simplesmente ele fala, apacenta minhas ovelhas. Olha que coisa linda, Pedro havia não somente negado, teve um dos momentos quando você está lendo a Bíblia, fala que ele até praguejou, porque ele queria mostrar que ele não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam falando. Você estava com ele, você andava com ele, você era um deles, né? E é interessante também, quando você está lendo, que você vê que Jesus mesmo, ele alertou Pedro. Ele falou para Pedro aquilo que iria duvidar, que iria acontecer, mas Pedro estava duvidando. Ele falou, mesmo que os outros, ele estava se referindo aos discípulos, né? Mesmo que os outros te neguem, eu nunca vou te negar. Que coisa grande, né? E agora, então, a gente está vendo Jesus perguntar, Pedro, você me ama? Quando Jesus começa essa fala, ele não fala assim para Pedro, olha, eu não te disse, viu? Eu sabia, eu não estava certo. Não, ele simplesmente começa, você me ama.
não tem acusação, não tem nada, tem apenas esse questionamento. E Pedro já tinha consciência que ele não tinha amado Jesus tanto quanto ele pensava, muito menos ele tinha sido fiel, e ele tinha fugido, tinha negado, né? E aí nós vamos ler que quando você está vendo João, capítulo 21, no versículo 16, ele fala assim, olha, pastoreia as minhas ovelhas. Então, aqui você tem uma lição linda. Lá no passado, você pode ter feito coisas que desagradaram profundamente a Deus. Mesmo que você já tenha caminhado com Deus, mesmo que você já tenha tido experiências com esse Deus, mas Ele continua tendo plano sobre a tua e sobre a minha vida. Isso é muito gostoso de ver. Eu amo essa passagem. Eu amo porque ela traz muita esperança, porque mesmo sabendo dos nossos pecados, dos nossos medos, de que nem sempre a gente vai estar agradando a Deus, nem sempre nós vamos estar conseguindo fazer aquilo que nós achamos que nós seríamos capazes de fazer, mesmo assim, Ele investe na tua vida, Ele investe na minha vida. É como se Jesus estivesse falando para Pedro assim, né? Eu continuo confiando em você. Eu continuo confiando em você. Isso é muito gostoso, aleluia, porque está escrito, ficou registrado, que Deus é esse, queridos, que Deus é esse que ama, que vai atrás. Ele apareceu para Pedro, ele foi atrás, ele falou com Pedro, mesmo quando aquele homem tinha falhado, e isso ele faz na tua e na minha vida também. Ele não só vai atrás, como ele ainda coloca nas tuas mãos um ministério, uma ação, uma possibilidade de fazer diferença nesse mundo caído. Ele coloca nas tuas mãos o ir de pregar o evangelho a toda a criação, a toda criatura. Você pode abrir a sua boca, porque você pode ser cheio do Espírito de Deus e Ele continuar fluindo em você, por você e através de você. É gostoso demais. O que Deus, naquele momento que fez com que essa passagem ficasse registrada, Jesus estava mostrando para nós que Pedro não teve remorso, Pedro teve um arrependimento sincero. Quando o galo cantou, ele olhou para Jesus, Jesus estava olhando para ele, portanto não podia ser muito longe o local que um estava do outro, e diz a Bíblia que Pedro saiu dali chorando amargamente. O mestre, o Senhor poderia te dizer, eu te disse, eu sabia, né? Você pensa muito de você. Não, apacenta minhas ovelhas. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. A diferença de um remorso para um arrependimento, o remorso, a pessoa está muito mais preocupada com o que vão pensar dela. Eu bebi muito, aí no dia seguinte eu estou de ressaca e de repente eu falo, ai que vergonha. Isso é um remorso. Aquele que fala, nossa, eu já fiz muita coisa errada, eu já bebi demais na minha vida, eu não preciso de mais nada disso, eu não quero nunca mais fazer nada disso. Isso é um arrependimento. Há uma diferença muito grande. É porque eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu magoei a este Deus maravilhoso, que eu não quero mais entristecê-lo. Ninguém precisa colocar o medo em mim, ninguém precisa tentar me manipular. É natural, sai de dentro de mim essa gratidão e esse amor a este Deus que morreu no meu lugar e que me amou de uma tal maneira, ainda me dando chances, possibilidades, ministérios. Isso Ele não fez apenas comigo, Ele quer fazer com cada um de nós, com você também, com você principalmente. Vamos orar? Pai amado e querido, como é gostoso, Senhor, como é bom demais ler o que está escrito, saber que o Senhor deixou registrado e que isso tem um ensinamento para nós. E cada vez que eu leio, eu falo, Senhor, que Deus é esse? Que amor é esse? Como pode o Senhor nos buscar sabendo de tudo que nós já fizemos, que nós já aprontamos, e mesmo sabendo de coisas que nós vamos fazer amanhã, depois, porque o Senhor é onisciente, o Senhor sabe todas as coisas. Pai, eu te peço, Pai, que nessa série, quando eu estou falando sobre o medo, sobre o temor a Deus, que as pessoas possam cada vez mais se aprofundar contigo num relacionamento, numa intimidade tão grande, Pai, que elas consigam discernir o que está por trás de cada ação, cada fala, para que ela possa falar, não,
Eu não tenho mais medo de Deus. O que eu tenho é uma tremenda gratidão e eu não quero pecar e eu não quero entristecer esse Deus e eu quero amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Pai, em nome de Jesus, visita cada um dos meus irmãos e que eles tenham essa certeza do seu amor e que eles vejam o Senhor arrancando toda a culpa, toda a acusação do coração, para que possamos caminhar de glória em glória, de degrau em degrau, exalando, mostrando o teu amor por nós, não apenas por nós, mas por todos aqueles, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, liberta essas pessoas, Pai, de acusação, liberta essas pessoas para que elas possam caminhar com o Senhor, Pai, sabendo que o Senhor está, não apenas o Espírito Santo morando dentro, mas o Senhor está segurando a nossa mão direita e indo à frente, e caminhando conosco e se revelando cada vez mais para cada um de nós. Eu quero abençoar, Paizinho, cada pessoa e pedir ao Senhor a cura nas emoções, a cura na alma, Pai, a restauração de um relacionamento contigo, para que a gente possa ter o nosso corpo sadio, sem doenças, porque muitas vezes nós mesmos trazemos doenças psicossomáticas para nós, por causa de tudo que nós já passamos. E nós queremos ter libertação neste Deus que nos ama profundamente. Eu te agradeço, eu te amo e eu louvo o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, te espero amanhã para a gente continuar nossa terceira lição. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!